Olá, amigos da TVDN. Estamos recebendo hoje aqui nos nossos estúdios o técnico do Ceará Sporting Clube, Marcelo Chamusca. Está fazendo um grande trabalho aí. O time já está encaminhado aí para possivelmente conseguir essa vaga na Série A em 2018. E é uma satisfação te receber aqui nos estúdios da TVDN, Chamusca. Bom dia. Bom dia. A satisfação é minha em poder participar do programa e estaremos à disposição. Muito bem. Quem está aqui com a gente também é o Gustavo de Negreiros, editor do Caderno de Jogada, que vai abrilhantar aqui o debate. O Gustavo pode até ficar à vontade aí já para começar. Muito obrigado pela parte que me toca. Conversar aí. Chamusca, agradecer novamente aqui a sua presença. Primeiro, eu queria que você fizesse amanhã, no sábado, o seu aniversário. Eu desejo parabéns de antemão, desejo felicidade, sorte aí na sua carreira, na sua vida. E também saber, assim, você fazendo uma análise, porque toda vida que a gente faz aniversário, a gente faz uma certa análise, assim, da vida, né, um pouco. Que você analisasse um pouco dessa sua carreira como treinador, falasse um pouco de como é que foi esse começo, até você chegar aqui, ter passado pelo Fortaleza, ter passado por outros clubes. Queria que você falasse um pouco aí da sua carreira, fazendo um pouco um balanço. Bom, Gustavo, primeiramente o prazer é nosso, né, de estar participando. Fazendo um balanço assim, realmente quando você faz aniversário, é sempre um momento interessante para você fazer uma reflexão, né? Olhar um pouquinho para o passado e tentar analisar a construção do presente. E falando muito diretamente da minha carreira, né? São 23 anos, né? Completei agora em 2017 como treinador de futebol, já que eu comecei em 94. E eu estou muito feliz pelo meu momento hoje profissional, o quanto eu consegui crescer na minha carreira e, diríamos assim, de uma forma planejada. Não foi aleatória, não foi uma situação que aconteceu sem eu ter buscado. Eu sempre busquei crescimento profissional, mas eu acho que eu cumpri etapas importantes para chegar muito fortalecido a esse momento aqui, que é trabalhando num clube com a história e com a grandeza do Ceará. Iniciei como treinador de base, que eu acho que é uma escola fantástica de aprendizado, de implantação de metodologia, principalmente de treinamento. Aonde, Chamusca? No Vitória, em 1994. Depois recebi um convite em 98, depois de 4 anos. Eu treinava o Sub-17 do Vitória e eu era tetracampeão da minha categoria. Tinha ganho os 4 anos. E o esporte me convidou para treinar o Sub-20. Eu fui lá, fiquei 2 anos. Nesses 2 anos nós conquistamos 6 competições. Além de treinar o Sub-20, eu coordenava todas as categorias. Nós fomos lá para organizar, ficamos 2 anos. Em 2000 eu recebi uma proposta do Bahia para fazer um trabalho parecido que eu estava fazendo no Vitória, quando eu comecei em 94. E fui, e no Bahia eu fiquei de 2000 a 2004, sendo que mais 2 anos, então eu trabalhei 8 anos com formação de atletas. Foi o meu início de carreira, que foi importante demais para mim, e hoje me ajuda inclusive muito, porque eu tenho uma sensibilidade muito aguçada para identificar o talento e reconhecer a característica e poder lapidar. Isso me ajuda muito no meu trabalho do dia a dia. E em 2002 eu fui convidado pelo Bobô, então treinador na época do Bahia, para começar a trabalhar com atletas profissionais. Passei a ser auxiliar permanente do clube e fiquei durante 2 anos. Teve um período de 6 meses que eu trabalhei um pouco também na gerência de futebol, que também agregou muito na minha carreira, porque ali eu entendi um pouco da parte administrativa, financeira, marketing, alguns setores que são importantes. E hoje eu participo muito, não só dentro das 4 linhas, na construção do time, na definição do modelo de jogo, mas ajudando na hora de fazer uma logística, na hora de ter um entendimento do funcionamento administrativo e financeiro do clube. Troco muita informação e ajudo muito com o departamento de marketing também. Então, eu acho que esse período também foi interessante para mim. A partir de 2004, eu fui convidado pelo Péricles Chamusca, meu irmão, tinha conquistado a Copa do Brasil com o Santo André e tinha subido de patamar, o mercado se abriu e ele me convidou para que nós pudéssemos trabalhar juntos a partir dali. E ficamos 8 anos juntos. Desses 8 anos, primeiro trabalho São Caetano em 2004, depois Goiás e Botafogo em 2005,
Depois nos transferimos para o Japão, Oita Trinita, durante 4 anos, até 2009. Retornamos para o Brasil, trabalhamos na Série A em 2009 no Sport Recife. 2010, Avaí, no primeiro semestre. E aí nós recebemos uma proposta para o mundo árabe, para trabalhar no Catar. E lá ficamos 2 anos. 2010, 2011 no Al Arabi, 2011 e 2012 no Al Jesh. Retornei em 2012 e aí, depois de acumular muita informação, aprendizado, e estar mais maduro, e também estar um pouco mais estabilizado financeiramente, resolvi voltar e retomar minha carreira como treinador. Aí fiz uma sequência que eu acredito que tenha sido também muito positiva, de crescimento. Aceitei um desafio que era um projeto de 3 meses no Vitória da Conquista. Ganhamos o título, levamos o Vitória da Conquista pela primeira vez na história do clube para uma Copa do Brasil. Depois, Salgueiro em 2013, sim, Copa do Brasil muito boa, inclusive chegamos às 8ª de final com um time que tinha uma folha de 150 mil. Fomos eliminados pelo Internacional nas 8º, sendo que nós eliminamos o Boa Esporte, o Criciúma e o Vitória, que jogavam Série A nesse ano, para chegar ao confronto contra o Inter. Acesso em 2013, convite do Fortaleza no final de 2013, ficamos o ano todo em 2014, que é muito difícil aqui no Ceará, um treinador começar e terminar uma temporada. Muito difícil. E aconteceu praticamente comigo em 2 anos, né? Porque em 15 eu saí, fiquei 2 meses ou 3 no Atlético Goianiense e retornei. E fiquei o resto da temporada em 2015. Depois saímos para 2016 um trabalho curto também no Sampaio, onde foi um clube que eu não tive nenhum insucesso. Antes de eu ter um insucesso, quando estava ainda no decorrer da competição, a gente acabou saindo, inclusive num jogo aqui na Copa do Nordeste, sim, contra o Ceará. Afastei alguns jogadores por indisciplina. O presidente naquele momento entendeu que era melhor ficar com os jogadores e trocar o comando. Eu aceitei, fui para o Guarani. No Guarani ficamos 7 meses e tivemos o êxito do acesso. Então, 2017, iniciamos Paysandu, objetivos muito claros, chegar a 2 finais, Copa Verde e Campeonato Estadual. Chegamos às 2, ganhamos o estadual. Depois de 12 anos, o Paysandu não conquistava o estadual jogando o clássico. Haviam conquistas, mas não com disputa em clássicos. Conseguimos vencer o Remo, 2 repau, primeiro 1-1, segundo nós ganhamos de 2-1. E transferência para o Ceará. Ou seja, fazendo um resumo, eu tramitei em áreas diferentes, eu consegui acumular muitas informações nessas áreas que eu tramitei e fui construindo uma carreira, crescendo de forma consistente e gradativa, mas me preparando para os desafios. E hoje eu estou muito feliz porque por isso tudo que eu falei anteriormente, eu passei por situações em lugares diferentes que fez com que eu crescesse profissionalmente, como ser humano também. Isso tem me ajudado muito nesse trabalho que eu estou fazendo hoje no Ceará. Muito bem, Chamusca, o pessoal avalia que 2017, já com esse acesso do Fortaleza e essa ótima campanha do Ceará, já quase que ascendendo a Série A do ano que vem. Como é que você avalia o momento do futebol cearense, você que está na segunda passagem aqui pelo nosso futebol? Bom, eu acho que o momento é um momento interessante para o Estado. Esses dias eu fui convidado a fazer uma palestra para os profissionais de preparadores físicos, né? Uhum. Fui até lá no PV e tinham muitas pessoas envolvidas com futebol. E eu acho que aqui, eu até falei isso lá na palestra, a gente tem profissionais muito qualificados que podem crescer muito e alavancar suas carreiras, inclusive buscando crescimento profissional fora do Estado. E isso passa pelo crescimento dos clubes, porque quanto maior for o crescimento em termos estruturais e de mentalidade, porque não adianta só investir na estrutura. Por exemplo, quando nós chegamos em 2013, que foi o meu início de trabalho aqui no Estado, certo,
nós deixamos um legado muito interessante e estrutural, que antes da minha gestão não existia. Foram uma série de investimentos que o clube fez, que hoje ele pode usufruir. Mas eu acho que um dos principais legados foi o de mentalidade, em relação a uma continuidade de um trabalho do profissional, em relação ao investimento nos profissionais do Estado que tem capacidade, e você não precisa buscar em outros lugares, já que você tem aqui essa capacidade. Mas quando dei essa palestra, inclusive, foi muito claro, o profissional também tem que ter ambição para crescer, ele tem que se atualizar, ele tem que estudar, ele tem que procurar evoluir dentro do contexto que é o futebol atual, que exige isso, essa atualização. Então, eu vejo assim, que está havendo dentro dos clubes, e os dois clubes que comandam e que puxam, né, que são os dois de maior investimento, Ceará e Fortaleza, cresceram muito nos últimos anos em relação não só à questão estrutural e à de mentalidade. E isso é muito importante para o fortalecimento do futebol do Estado. Eu sou baiano, trabalhei nos dois clubes, né? Trabalhei no Vitória, trabalhei muito tempo no Bahia e fui formado como atleta na divisão de base do Bahia. Eu torço muito para que os dois permaneçam na Série A, porque eu sei o quanto é importante, inclusive para vocês que trabalham diretamente com o futebol, e para o entorno, a importância de você conseguir aumentar ou manter os investimentos. A visibilidade. Também, né? Essa coisa de você trazer os grandes clubes para poderem jogar aqui no estado. Ganha todo mundo, ganha cidade, ganha hotelaria, ganha tudo. E não vamos esquecer também do Ferroviário, que está na Copa do Nordeste, né, do próximo ano. Que fez um campeonato muito interessante. Eu não estava aqui, mas acompanhei, inclusive se credenciou aí a final. É um clube também que tem história, tem tradição. O que se precisa, eu acho, agora, é resgatar e tentar fazer com que esses clubes com menor investimento possam também ascender para começar a criar um nível de competitividade maior. Porque quanto maior o nível de competitividade, por exemplo, eu trabalhei nesse clube Vitória da Conquista, que é um exemplo de gestão. Ele tem centro de treinamento, ele paga em dia, ele tem uma política de contratação e de organização interna, onde todos os profissionais e os jogadores querem jogar lá, porque têm certeza de que vão ter boa condição no dia a dia de trabalho e vão receber, que hoje é uma dificuldade que se tem no futebol. Então, esses modelos, essas equipes que têm um menor investimento, elas precisam ser ajudadas, certo? E buscar dispositivos, a federação, as empresas, aqueles que têm interesse em investir no futebol, para que também a gente possa criar uma competitividade maior, porque quanto maior a competitividade interna, você vai preparar melhor a sua equipe para o segundo semestre, que são as competições mais difíceis. E maior a valorização também do futebol local. Sim, e do profissional, porque você passa a pagar um salário melhor, os profissionais vão ter que se atualizar e melhorar na questão também dos conhecimentos e das informações, porque se você vai competir, você precisa de bons profissionais, e se os profissionais aqui não tiverem essa ambição, você vai buscar fora daqui. Então, ganha todo mundo, na verdade. Chamusca, queria saber primeiro, quando você veio para o Ceará, as primeiras rodadas, né, depois da saída do Givanildo e tudo, o Ceará não digo que vivia uma crise, mas ele vivia um momento de estabilidade, né? Quando você chegou aqui, qualquer pessoa que assume um posto novo, ela primeiro visualiza como é que tá, para poder executar as mudanças que deseja. Eu queria que você dissesse pra gente quais foram as mudanças que você mentalizou naquele momento e executou, assim, as mudanças tanto na parte de treinamento, como outros setores do clube. O que é que você implementou, o que é que você colocou como objetivo assim que você chegou no Ceará? Bom, a minha visualização do que... Porque a minha vinda para o Ceará, ela aconteceu da seguinte forma: eu estava empregado, eu estava trabalhando, e eu tinha em mãos 3 possibilidades de transferência, e nós tínhamos empatado um jogo com o Juventude, 0-0, em casa. A gente começou muito bem, dos 12 pontos, nós ganhamos 10,
chegamos a ser líder Sim. da Série B momentaneamente no início da competição. Ganhou do Inter, né? Ganhamos do Inter. Foi a primeira equipe a ganhar do Inter no Campeonato Brasileiro da Série B, foi o Paysandu, num jogo de consistência, e ganhamos com autoridade. Não foi aquele jogo que você achou uma bola, não. A gente ganhou o jogo com autoridade, o time jogou muito bem, a postura foi muito interessante. E a gente tinha essas possibilidades de permanecer, depois veio a oscilação. O convite do Ceará chegou nesse momento de oscilação, a gente perdeu 3 jogos seguidos, sendo que desses 3 jogos que a gente perdeu, a gente jogou muito bem contra o ABC, não mereceu perder. Inclusive foi melhor lá em Natal do que o ABC. Fizemos um jogo de regular para bom contra o Goiás e tomamos um gol no segundo tempo, não conseguimos empatar. E a terceira derrota foi a mais sofrida, que foi um jogo onde a gente jogou mal e perdeu de 2-0 para o Guarani. E aí no retorno foi o jogo do Juventude, que naquele momento era o líder da competição. E nós fizemos um jogo muito bom contra o Juventude. Nós tivemos 80% de posse de bola. Praticamente foram, se eu não me engano, 15 ou 16 finalizações contra 2 ou 3 do Juventude. Um jogo de defesa contra ataque, onde a gente mereceu muito mais vencer aquele jogo do que naquele momento o Juventude. E o próprio Dalpozo, depois na entrevista coletiva, confirmou e reconheceu. Mas nós empatamos em 0-0. Então, naquele momento, a gente tinha essas possibilidades. E o Ceará era um clube que desde 2014 a gente estava sempre ali muito próximo. Todas as vezes que se tinha troca aqui, sempre o Ceará me ligava, existia um contato, existia um interesse pelo que nós fizemos, né, no rival. Isso trouxe uma atenção especial aqui, porque quando você está trabalhando no rival, você está sendo acompanhado muito de perto por todos vocês. Aqui é uma questão histórica, na verdade. Cara, e não é assim. É porque você está olhando para o vizinho, né? Tem um vizinho, é o jardim do vizinho ali, que está começando a florir, tá bonita, a rosa está bem regada, está bem plantada, os frutos você está conseguindo colher. Então isso é natural. Então quando o Ceará contactou comigo, eu achei uma oportunidade. Fiz uma análise antes de tomar a decisão. A análise não foi depois, isso que foi interessante. Inclusive, na minha primeira palestra com os jogadores, eu passei isso para eles, que eu estava vindo para o Ceará por desafio, porque eu analisei o elenco, analisei a tabela e as possibilidades e vi muito claramente que nós tínhamos toda a condição pela estrutura, pelo elenco, pela tabela, pelo momento, que era um momento difícil. Por quê? Porque o time não conseguia uma regularidade de resultados. Isso. Ela perde e ganha, e na minha chegada também teve o perde e ganha. Aí veio o segundo momento, que foi a implantação. Na implantação, como eu cheguei muito próximo a um jogo, eu não tive tempo de implantar metodologia. Eu já fui para o primeiro jogo fazendo algumas correções. Trabalhamos um dia apenas, na verdade foram 2, só que eu só trabalhei mais parte tática na véspera do jogo, que é um trabalho que você faz onde você não pode dar intensidade, você tem que trabalhar mais de maneira pontual. Tentei motivar para aquele momento, tivemos um jogo muito bom contra o Oeste, e depois eu tive as 2 semanas cheias, que a gente chama, que na prática elas não são cheias, porque eram 2 jogos fora, e nesses 2 jogos fora você acaba perdendo ali um tempo útil de 2 dias, porque você tem que viajar, deslocar e tal, e aí tem a conta do desgaste, né? E eram 2 viagens relativamente desgastantes. A primeira foi para Curitiba e a segunda para Florianópolis. Então, aí nessas 2 semanas a gente pôde começar a criar uma adaptação, isso é importante dizer, de metodologia de trabalho, de treinamento, que é diferente do antecessor, para que os jogadores pudessem começar a entender e assimilar um pouco melhor o nosso modelo de jogo. Aí realmente, na prática, a gente começou a fazer isso, sofreu um pouquinho no início, porque toda a adaptação ela é sofrida, principalmente quando você olha, e hoje você não tem no futebol como você desassociar tática, técnica, físico e emocional. Então você tem um desgaste geral de todos esses componentes, principalmente o físico, que vem de arrasto em relação
aos outros, se eu mudo a metodologia, se eu aumento a intensidade de treino, se eu mudo o modelo de jogo, e a ideia do modelo de jogo era aumentar essa intensidade que todos cobravam, e o resumo da comissão técnica da imprensa, que eu peguei esse resumo quando cheguei, era de que o Ceará era um time organizado taticamente, com bons jogadores, que tinha muito posse de bola, mas que era pouco vertical e jogava com pouca intensidade. Faltava um pouco mais de jogadores com velocidade, e eu sofri um pouco na minha chegada também. Por quê? Porque jogadores com essa característica nós tínhamos poucos à disposição. Lelê estava em departamento médico, eu não tinha Lima ainda, Cafu estava chegando, eu não tinha Leandro Carvalho, e Roberto estava desgastado e fadigado pela sequência de jogos. Então a gente teve que manter um pouco ainda do perfil e do padrão tático que a equipe tinha, e fomos introduzindo pouco a pouco no entendimento de modelo de jogo que a gente tem, de dar um pouco mais de velocidade, de ser um jogo que faça melhores transições, não só tenha posse, mas que possa jogar no erro do adversário. E foi isso que a gente foi construindo pouco a pouco. E hoje eu acho que pelos resultados, pelas atuações, o time tem as duas posturas durante o jogo. Esse último jogo foi uma demonstração clara disso. Primeiro tempo, propondo o jogo, construção, posse de bola. Último terço, buscando sempre a gente abrir. E no segundo, com 1-0, até pela atmosfera e pela característica, porque nós viajamos no domingo 13 horas para jogar na terça-noite, a gente precisava se preservar. O se preservar é você, às vezes, eu uso um termo com os jogadores que eu falo, se apequenar para depois você crescer, se tornar grande. Às vezes você baixar e parecer que você é menor, e às vezes você cresce. É o que o jogador chama de fechar a casinha. Né? Fechar a casinha. Na prática seria você fechar a casinha. Agora, para você fechar a casinha, para você fechar a casa, você que tem que ter alguns mecanismos para que quando você recupere a bola, você possa sair tem que agredir, e criar essa transição, e precisa ter característica para fazer isso. E nós tínhamos muitos jogadores muito qualificados, mas com pouca característica. Por exemplo, a gente tem jogadores que jogam mais ou menos no mesmo setor, vou citar alguns, com características próximas. E faltava um pouco Leandro Carvalho, faltava um pouco Lima, faltava um pouco Cafu, faltava um pouco Lelê para agregar eles. Pedro Ken, Ricardinho, Felipe Menezes, o Alas Pernambucano, todo mundo com a mesma característica. Né? Aí você tem os mais de área, que é o Elton, é Arthur, é Magno, mas precisava dos lados. Como eu falo com o meu pessoal de comissão, precisa os perninha rápida. Os perninha rápida fazem uma diferença muito grande. Faz muito. Chamusca, só antes do Irado perguntar, queria fazer... Se você pegar Desculpa assim... o alongamento das respostas, que eu não sei da resposta curta. Tudo bem. Todo mundo... Tem gente que elogia, tem gente que critica, mas é a maior característica minha. Não, tranquilo. Se você pegar assim, o seu momento, o Chamusca completou um turno, né, no comando do Ceará. Se você pegar a chegada, foi uma crescente até chegar no G4, sim, e depois teve aquele momento de oscilação, que eu acredito que o ápice desse momento tenha sido o jogo do Brasil de Pelotas até o intervalo do jogo. Que depois o Ceará virou o jogo, você colocou o Ricardinho e o Ceará voltou a um ascendente até voltar ao G4. Existe até muita polêmica até hoje envolvendo esses nomes, Ricardinho, Magno Alves. Eu digo e assim, hoje a gente vê que as peças estão encaixadas. O Ricardinho entrou no momento certo, e o Magno Alves entrou na hora certa também, deu a sua resposta, né? Então, até eu não estou falando assim em termos de trabalho, mas em termos de resultados, né? Sim. De tabela. Sim. Então, assim, esse momento para você, que seria um momento que talvez tenha sido um momento que você tenha sido mais questionado, mas tenha passado por um momento mais de sim. Que a imprensa tenha pegado mais no pé, a torcida. Você acha que esse momento é um momento importante que vocês ultrapassaram? É isso que eu queria chegar. É importante por quê? Porque a gente até estava conversando internamente isso em relação aos nossos adversários. Por exemplo, o Vila Nova saiu do G4. Como é que o Vila Nova vai reagir, né, emocionalmente às cobranças da torcida? Porque a única coisa que eu discordo disso tudo, e acho que existe um excesso em relação a isso, é esse radicalismo de você ter que estar permanentemente no G4. Como que se isso fosse uma garantia de que você vai estar na 38ª rodada.
Às vezes o sair do G4, por mais que seja negativo, olha o nosso caso, às vezes ele se torna positivo. Agora, o entorno às vezes dificulta o controle do que você está fazendo internamente, porque você acaba criando alguns desgastes totalmente desnecessários. A cobrança, o alerta, tudo isso pela oscilação ele é natural. O que não é natural é o excesso e o radicalismo em cima dessa situação. Por quê? Porque quando eu cheguei aqui, eu não fiz uma promessa que eu não poderia cumprir. A minha promessa, desde quando eu cheguei aqui na minha primeira entrevista coletiva, é que nós brigaríamos o tempo todo pelo acesso. Quando você está a 1, 2, 3 pontos, como nós ficamos, do G4, você está brigando. Então claro. Você está dentro do objetivo que você estabeleceu. Por exemplo, lá em Belém, houve pelo o início muito forte, assim, meio fora da realidade do clube, houve criaram uma certa ilusão, não sei quem. E quando eu tentei e fiz isso, porque essa é a minha forma de trabalhar, eu não trabalho de forma ilusória, eu trabalho com a realidade, e eu coloquei publicamente isso, algumas pessoas externei isso, não conseguiram entender o que eu estava falando, que eu falei assim, o meu objetivo inicial para o Paysandu é manter o Paysandu na primeira página da tabela, muito próximo aos 4 primeiros. Você estando na primeira página da tabela, você vai estar brigando muito próximo ali o tempo todo. E em algum momento você pode dar aquele sprint de sequência de resultados que vai ser importante para você chegar a um G4. Mas se chegou muito cedo, chegou a ser líder da competição, até o 4º jogo não se tinha tomado um gol sequer, isso é totalmente fora da realidade de uma Série B. E cabe a quem está comandando ali ter o discernimento, o equilíbrio e chegar e expor isso publicamente não é fácil, porque você está meio que indo de encontro a um momento que o torcedor está vivendo, que ele quer continuar vivendo aquilo ali. Eu entendo muito bem, isso é do ser humano, mas nós que estamos no comando lá e temos o conhecimento, estudamos a competição, a tabela, nós temos que ser claros em relação a isso. Então eu acho que foi um momento difícil, realmente. Esse jogo era um jogo chave, porque era um jogo importantíssimo para nós, porque a gente vinha daquele momento de oscilação que foi um empate, uma derrota, né? A gente vinha de uma situação que a gente precisava de pontuar, logo de ganhar. Querendo ou não, assim, às vezes é difícil um dirigente admitir, mas no dia que o Fortaleza conquistava o acesso, querendo ou não, isso mexe com os ânimos do jogador. E naquele jogo contra o Brasil de Pelotas, no intervalo, houve uma pressão forte, né, em cima disso. Não diria dos jogadores. Não, dos jogadores não. Da torcida. Da torcida. A torcida ela fica mais... Ela ficou muito inflamada naquele jogo. É um entorno. E o entorno, e eu entendo isso, o torcedor, o que eu acho até natural. Tá? É natural. Eu só não concordo, por exemplo, quando o torcedor deixa de incentivar o seu time para xingar o adversário. Eu acho que isso aí é perder energia. Na verdade, o mais importante para o jogador dentro do campo, aí eu falo como treinador, que eu sou longe de ser torcedor. Eu sou um profissional de futebol e penso como profissional de futebol. Para o jogador é muito mais importante ele incentivar o time, o torcedor incentivar o time dele, do que ficar fazendo música e gritando para a torcida adversária. Isso não soma nada para o jogador, nem para a comissão técnica. Isso é mais uma coisa de torcedor para torcedor. Então, às vezes o insucesso, às vezes não sempre, do rival alimenta o torcedor. Isso é normal em todos os estados. Em todos os estados. É anormal quando isso passa a ser um comportamento do dirigente. A mentalidade do dirigente, ela tem que ser diferente do torcedor. Porque ele pode ser até um torcedor travestido de dirigente ali, mas o comportamento dele tem que ser diferente, principalmente perante a comissão técnica e os jogadores. Mas isso tudo é natural. E juntou todo esse contexto naquele jogo. Eu estava falando exatamente da importância desse... Foi um ponto de virada onde o Ceará passou por uma turbulência. Sim, foi um jogo turbulento, pela característica do jogo.
por todo esse entorno, e você não tem como não ter o entendimento do entorno, que existe um entorno e que esse entorno exerce vamos dizer assim, ele tem uma interferência no comportamento do jogador dentro do campo. Por quê? Eu falo sempre isso para os jogadores. Eu controlo do portão do clube para dentro o que acontece no clube. Eu controlo a alimentação, departamento de nutrição, fisiologia, departamento de preparação física, fisioterapia, tudo, planejamento de treino, microciclos bem montados, controle de treinamento, leitura do que aconteceu no jogo, aumentamos, diminuímos. Agora, o que acontece da porta do clube para fora, principalmente hoje com as mídias sociais, você não tem o mínimo controle, nem eu controlo vocês. Não. E o que vocês falam chegam também ao atleta. Uns absorvem mais, outros absorvem menos. Então esse entorno a gente não controla, ele tem interferência. E nesse jogo aconteceu um fato interessante. Nós não estávamos jogando mal, nós estávamos até com o controle do jogo. Sabíamos que a característica do adversário era jogar em nosso erro, com 2 jogadores rápidos pelo lado, que era Cassiano e Misael, que eu conheço muito bem. Ainda tinha o Cassiano na história. Que eu conheço muito bem. Ainda tinha esse agravante, né? Aí você quantos componentes. Foi o dia que o Fortaleza conquistou o acesso. Foi um jogo muito interessante. O Ceará perdia a partida, né? Então conseguiu a virada justamente no ponto X. E foi uma virada se eu não me engano, foram simultâneos os jogos. Foi, simultâneos. Começou até um pouquinho depois, né? Isso. Eu acredito que tenha sido onde eu queria chegar, que foi uma virada não só no jogo, foi uma virada no campeonato pro Ceará, a partir daquele jogo. Porque o time começou... Eu acho que esse jogo teve um componente emocional muito, muito forte. Até teve a entrada do Ricardinho. Sim, teve muita coisa. A forma como foi construído o segundo tempo a gente encurralou o adversário de uma forma assim muito forte. Fizemos um jogo, mudamos. E o importante, eu acho, ali, daquele momento, e aí é que entra o trabalho de toda a comissão técnica, é o equilíbrio no momento daquele. Porque tudo que o jogador precisa é ver uma comissão técnica equilibrada no intervalo do jogo, passando confiança para eles, tomando as decisões que precisavam ser tomadas, que eram as substituições que precisavam ser feitas durante o jogo, as informações, não perder aquilo que a gente tem como essência, que é a organização do time, nós não perdemos. Nós aumentamos o espírito para jogar, porque o jogo precisava e o resultado também pedia que a gente aumentasse o espírito. E taticamente a entrada do Ricardinho e emocionalmente teve um peso muito grande também naquele dia. Ele entrou muito bem no jogo, encaixou no que a gente precisava, que era de um jogador com maturidade, com a confiança do torcedor para poder carregar o time junto naquele momento, entendeu? Então, acho que esse somatório de componentes fez com que aquele jogo fosse um jogo realmente importante para nós, de virada de chave ali, em termos de tabela também um resultado fundamental para nós. E como foi esse do Luverdense também. Esse do Luverdense, porque a gente fez um jogo espetacular contra o Santa Cruz, talvez um dos melhores jogos. Logo em seguida, né, daquele? Um dos melhores jogos em termos de qualidade de jogo, de oportunidades criadas. Nenhum jogo a gente criou tanto como a gente criou contra o Santa Cruz, jogando na casa do adversário, que não é fácil. Eles tinham um ganho de 3-0 do Goiás há uma semana atrás, fazendo um jogo de imposição. E o Santa Cruz melhorou muito nessas últimas rodadas. Então, aí a gente foi para Lucas com o sentimento de que a gente poderia ter ganho os 3 pontos e ganhou apenas 1. Mas numa viagem desgastante, numa atmosfera de jogo muito próxima à Varginha, onde você, no entorno, não consegue criar um fator motivacional, porque o entorno é muito frio do jogo. E a gente começou mal o jogo, a gente teve dificuldade, mas superou, e no segundo tempo a gente conseguiu manter aquele gol que o Lima fez no primeiro tempo. Também foi um jogo crucial. Pronto, só para a gente caminhar aqui para terminar a nossa entrevista, falar dessa fase final do campeonato. São 10 jogos, né? Bem emblemático assim, né? 10 jogos. Fazendo um adendo, que você fez uma colocação no final da pergunta. Os 2 jogadores mais experientes. São 2 excelentes profissionais, com um comportamento que a gente pode dizer assim tranquilamente que serve de exemplo para os outros jogadores, que sentiram o momento que eles ficaram ausentes, jogaram um pouco menos,
O Ricardinho teve até um pouco mais de oportunidade do que o Magno. O Magno teve um pouco menos, mas mantiveram, primeiramente, a vontade de continuar se preparando, esperando a oportunidade, o respeito ao comando e os companheiros que estavam jogando, isso é muito importante, e entenderam que, mesmo não estando dentro do campo, o comportamento deles seria muito importante para agregar em outros fatores, vestiário, dia a dia, a construção do trabalho da equipe. Então, isso que foi muito importante. E por trás disso também tem um trabalho, né, Chamusca? E tem um trabalho. Você disse que trabalha sempre com relatórios, tem um pessoal que te orienta, a tua comissão técnica. Sim, e todas as decisões, tenha certeza disso, elas são tomadas em cima de tudo isso que a gente recebe diariamente. Todo final de treino eu tenho um relatório da fisiologia. Todos os finais de jogos, antes de eu ir para a coletiva, eu tenho um scout do que aconteceu no jogo, finalizações, posse de bola, desarmes, tudo que acontece. Tem o Alcino, que é o nosso analista, que faz um trabalho muito bom, que passa os relatórios com imagens, não só dos adversários, mas dos nossos jogos, e a gente senta com os jogadores e troca informações. Às vezes é o setor, às vezes é individualmente, às vezes é coletivamente. Então, todo esse trabalho faz com que o jogador tenha um entendimento de que tudo que está sendo feito com critério. E é isso que quando o jogador vê critério, eu até dei algumas entrevistas falando especificamente sobre o Magno, que não existia nenhum problema, muito pelo contrário. Agora, eu estava agindo com o maior critério, a maior lisura. Eu dei as oportunidades ao Magno inicialmente. O Magno deu a vida em todos os jogos que fez, sempre quando jogou, sob o meu comando, mas que não estava conseguindo ter êxito. E o que é ter êxito com um camisa 9? Além de cumprir a função tática e coletiva da equipe, fazer os gols, que na história dele foi o que sempre marcou. Isso. Na história do Magno. E eu precisava colocar os outros jogadores, e eu tinha 2 jogadores à disposição na posição, que era o Elton, que chegou e precisava de uma preparação, e eu falei quando cheguei, eu vou preparar o Elton para dar as oportunidades ao Elton. Fizemos um trabalho, departamento de preparação física, professor Roger, professor Eduardo, todo o pessoal que trabalha, fisiologista, professor Giovanni, todo mundo trabalhou muito forte para que a gente desse a melhor condição para esse jogador. E olha a resposta que o Elton vem dando. Aí, na prática, o que aconteceu? Aí são as imprevisibilidades do futebol que você tem que saber fazer a leitura. Eu levei o Arthur para o jogo lá contra o Guarani, o Arthur entrou, fez um gol decisivo. Eu fui colocando o Arthur foi entrando, fazendo gols importantes. Aí eu tenho que ser criterioso. Eu não posso passar com o Magno por cima do Arthur se o momento do Arthur e do Elton é melhor do que o Magno. Foi um critério que eu estabeleci, fui muito claro com meus jogadores quando eu estabeleci esse critério, e serve inclusive de exemplo para os outros jogadores. Mas em todos os momentos, trabalhando o Magno com a perspectiva de que ele voltaria a ter a sua oportunidade. E eu até dei uma entrevista depois do jogo dizendo isso, que na véspera do jogo eu estava muito convicto de que tinha chegado o momento de eu dar uma nova oportunidade. Ele podia dar um resultado, né? Eu fui muito abençoado, porque eu estava convicto disso, cara. Parecia que estava claro para mim de que naquele jogo eu precisava dar uma oportunidade por todo o contexto. Aí entra um pouco dessa sensibilidade de você entender a atmosfera, a torcida, contexto, e de que é o momento. E ele trabalhou muito para melhorar em vários aspectos de treinamento do dia a dia, fortalecer confiança e poder ter uma nova oportunidade. E eu fico muito feliz de coração de ele ter entrado, não só ter feito o gol, que era importante ele voltar a fazer gol pela história dele, mas pela confiança que ele vai readquirir com isso, a forma como ele entrou no jogo e a importância, já que existe inclusive um contexto histórico do último acesso em relação ao Sérgio Alves, e já se cria um comparativo. Então, tudo isso são questões que influenciam emocionalmente, não só no time, mas no torcedor, que faz com que esse gol e esse momento do Magno seja muito importante. Pronto, o último ponto que a gente queria abordá-lo era sobre a questão dos 10 jogos que tem pela frente, né? São 10 jogos
onde o clube tem um certo período para trabalhar, né? Somente no próximo nós vamos jogar dia 14, tem esses jogos aí. São 5 jogos em então, casa e 5 fora, então é um período que permite... são 5 e 5. 5 e 5. 5 e 5, parece assim, não digo que é outro campeonato, mas é uma situação que você pode visualizar e planejar bem esses 10 jogos. Então eu queria saber de você qual é a estratégia a partir de agora. É pensar jogo a jogo, são jogos decisivos, né? Tem o Oeste, tem Paraná pela frente. Minha estratégia, desde que eu cheguei, sempre foi, inclusive isso é quase um mantra, né? Que a gente tem no nosso dia a dia lá, e os jogadores já estão até cansados de ouvir isso. Os próximos 3 pontos são os mais importantes das nossas vidas, sempre. Então eu vou continuar mantendo esse meu pensamento. Sem olhar demais para frente. Não, porque eu acho que isso traz uma ansiedade. E quando você planeja muito para frente, você pode esquecer um pouquinho e perder o foco no presente. E essa história de vamos ganhar todos em casa e ver o que acontece fora? Não entro nessa conversa. Postura tem que ser a emoção, né? Não. Hoje o Ceará é o segundo melhor, o segundo visitante mais indigesto da competição. Ou seja, nós construímos isso. E a gente não pode perder isso. A partir do momento que eu falar para o jogador, nós temos 10 jogos, vamos ganhar os 5 em casa, eu estou sinalizando para ele que eu tenho uma tese, que muitos até não concordam, mas a maioria concorda, de que quem joga para empatar perde. E quando você vai jogar com essa conversa de que um ponto é bom, você volta sem nenhum. E eu tenho visto no campeonato acontecer muito com várias equipes. Esse era um certo mantra que se tinha da Série B, né? Mas vamos lá, vamos fazer uma reflexão rápida aqui. Se o meu discurso é de que eu jogo para ganhar todo o jogo, mas eu monto uma estratégia fora de casa apenas para me defender e escalo o meu time com jogadores com característica mais de defender do que atacar, o que adianta o meu discurso se na prática eu estou fazendo justamente o contrário? Então, o meu discurso, ele tem que estar aliado à prática. Eu vou jogar contra o Londrina. Eu fui jogar com 3 atacantes. Nós tivemos muito próximo de vencer o Londrina. Se a gente consegue ter um êxito no enfrentamento aos 42 ou 43 do Menezes com o Arthur, com o goleiro, a gente fazia 3-2 ali e aquele jogo estava liquidado praticamente. O futebol se torna até interessante por isso, né? Por essas situações. Em Campinas, nós abrimos contra o Guarani e o Guarani virou. Segundo tempo só deu Ceará e nós empatamos de 2-2. Ali é um empate em consequência de você não conseguir vencer. Aí eu acredito nesse 1 ponto. Mas nesse 1 ponto que você já vai determinado. Não, vamos jogar para ganhar, mas eu escalo o time para defender e a próprio jogo quando joga pressão pro jogo em casa, né? Exatamente. Aí eu fico com obrigatoriamente eu tenho que ganhar todos os jogos em casa. Eu tenho que tentar ganhar todos os jogos. Esse é o meu raciocínio. Então, qual é a forma da gente pensar? A gente investe, eu tenho até uma palavra que eu uso, que os caras do rádio até fazem gozação comigo lá, de tanto que eu falo, que é obsessão. Eu crio uma obsessão a cada semana, a cada adversário, por aquele adversário, estudo ele, trabalho minha equipe e vou lutar pelos 3 pontos como se fosse o último. Então, sua vida daqui para o próximo sábado, final de semana, é o Oeste. Diríamos que desde quarta-feira. Quando eu me apresentei quarta-feira, eu já sentei com o meu analista e ele já começou a me passar todas as informações. Amanhã eu assisto o jogo do Oeste. Segunda eu passo o relatório para os jogadores e a gente já começou a obsessão por esses 3 pontos. A partir de agora a gente trabalha, a gente faz tudo que tem que fazer, a gente investe tudo nos 3 pontos. Mas a gente não pode esquecer que existe o mérito do adversário, que também, certeza. Como nós, que é aqueles 3 pontos. Também trabalha também. Que trabalha e também. Que está na briga, né? O Oeste vai lá, que vai na igreja, que reza, que faz tudo como nós fazemos também. E também tem o seu merecimento, que está também na briga. Agora, nos próximos 2 jogos, são 2 confrontos diretos, né? Para nós. E por que eu acho que a gente tem que pensar jogar jogo? E também, para encerrar, a gente tem que estar muito atento em relação ao que vai acontecer para o futuro. Quando nós estávamos no G4 não teve nenhuma empolgação, não teve nada disso, não fizemos festa, não comemoramos, ficamos felizes porque era um objetivo que a gente estava buscando e um objetivo até maior, que era sequência de vitórias, que a gente não tinha conseguido estabelecer na competição. Então aquele momento foi um diferencial para nós.
E o crescimento daquele grupo ali, que foi o jogo do Criciúma ali, que a gente jogou com Elton, Lima, Cafu e Lelê. Uma grande partida do Ceará. A gente fez uma sequência muito boa, mudando um pouquinho a característica em cima do que eu falei no primeiro momento da o que eu acho interessante é isso, é você manter a postura tanto dentro como fora de casa. Porque, por exemplo, você consegue um empate em casa aqui num jogo difícil, você não pode deixar de valorizar esse ponto. Mas se você conquista 3 fora, aí você já compensa os 2 que você deixou de conquistar em casa. Perfeito. Por exemplo, nós empatamos com o América aqui, um jogo que foi sofrido, cara. Pense num jogo sofrido. E que o América era o líder. Tô falando igual cearense. É isso? Pense num jogo sofrido. Tô falando igual cearense. Eu tô virando cearense, cara. O América era o líder na oportunidade. Agora, né? Viu? Então, aquele jogo foi sofrido porque a gente fez um jogo bom, cara. A gente jogou muito equilibrado com o América, que é uma baita de um time bem trabalhado com o Ederson, que está desde o início do ano lá. Sim. Olha a continuidade. Um time com organização. Eu joguei 2 vezes contra o América, nós joguei uma com o Paysandu, lá ganhamos de 2-0, um jogo dificílimo, que nós jogamos em transição, conseguimos fazer 2 gols em contra-ataque, mas que eles controlaram o jogo todo. É um time organizado para atacar, organizado para defender. Você vê que tem um modelo de jogo muito bem definido e trabalhado ali. Nós ganhamos de 1-0, o jogo estava muito controlado e nós tomamos o gol ali num momento difícil, não conseguimos depois fazer o segundo gol, acabamos em cima do adversário, então a gente sofreu. Só que a gente depois foi buscar. A gente não conseguiu buscar no jogo do Santa Cruz, teve próximo, mas buscou no jogo do Mas o jogo do Santa Cruz, o Júlio César, mais uma vez, para variar, fechou o gol contra o Ceará, né? Foi. O Everson também deu conta do recado lá. Me parece que o Júlio César já tem um histórico, né? Ele e o Luiz Carlos. Luiz Carlos do Vila Nova. Eu fico assustado. Luiz Carlos já me falaram, aí os caras falam assim, rapaz, tem umas coisas aqui e tal. Esse Lincoln, todo jogo contra nós faz gol. Rapaz, não é possível. Lincoln... É o Lincoln, né? O Lincoln tem um histórico de gols, né? Tem também. De confronto. Mas Luiz Carlos é um goleiro muito qualificado. Foi meu goleiro lá no Guarani o ano passado. Eu gostei muito de trabalhar com o Luiz Carlos, apesar de que quem jogava era o Leandro. Ele foi contratado durante, mas é um goleiro muito qualificado. Mas eu estava falando sobre, pra gente encerrar, né? A questão a gente ficar atento ao nivelamento da competição, o equilíbrio da competição, o perde e ganha. Vai ter gente que vai ficar fora uma rodada por um ponto, daqui a pouco na rodada seguinte. Então, a gente não se empolgou quando entrou, não se desequilibrou, teve a oscilação, mas o interno ficou muito bem controlado, o entorno desequilibrou um pouco por uma série de motivos. Isso também entra o crescimento do rival, que isso trouxe um certo estresse, principalmente para o torcedor, mas a gente tem que estar equilibrado agora, porque a gente vai para a sequência. A gente vai para a sequência onde a gente vai jogar fora, depois vai jogar 2 em casa, depois sai 2 para jogar fora. É onde tudo pode acontecer, a gente tem que estar preparado para tudo, porque o mais importante é na 38ª rodada a gente estar dentro do G4. O trabalho nosso tem que ser essa briga e essa luta diária, né? Falando na forma mais positiva entre briga e luta, tem que ser para que a gente possa chegar à última rodada com o nosso acesso, que é o sonho dos torcedores, nosso, da diretoria, de todos que fazem hoje o Ceará. Perfeito. Muito bem. Agradecendo aqui a tua presença, Marcelo Chamusca. O prazer foi meu. Te dar os parabéns novamente aí, que o Gustavo abriu já com os parabéns. Feliz aniversário. Obrigado. E que você consiga êxito aí na sua profissão, que leve o Ceará de volta à Série A, porque não só ganha o Ceará, ganha também todo o futebol cearense, e eu creio que só engrandece a gente aqui também, da imprensa, o nosso trabalho, enfim. Parabéns aí, que você continue aí. Obrigado aí pela oportunidade de poder falar para o nosso torcedor. E vamos aproveitar para Chamusca mandar um recado aqui para o torcedor, né? Sempre que vocês precisarem, a gente vai estar à disposição. É esse tipo aqui de entrevista e de bate-papo que engrandece e que agrega, porque você consegue com sinceridade passar o seu sentimento, vocês de uma forma equilibrada e com muito bom senso fazem os questionamentos que se faz necessário, até para que o torcedor possa entender o que está sendo feito dentro do clube. Certeza. Isso só faz agregar para todo mundo. Uma mensagem final para o torcedor do Ceará depois. A mensagem que eu tenho para o nosso torcedor é
é para que ele continue acreditando. Eu fiquei muito satisfeito com o comportamento da torcida nesse último jogo. Eles foram, e eu até falei lá no final do jogo de Lucas do Rio Verde, na minha entrevista coletiva de pós-jogo, da importância da sinergia, eu gosto de usar essa palavra também, sinergia entre time e torcida. Isso é muito forte no Ceará e a gente não pode em momento nenhum perder isso. Então, o comportamento da torcida, com o entendimento de que o jogo seria muito difícil, apoiando o time, incentivando, não teve aquela coisa da impaciência, a paciência, porque o jogo era de 10 atrás da linha da bola, a gente precisava furar esses 10 e a gente conseguiu furar. Depois o torcedor, que ficou um pouco ali como nós também, naquele momento difícil, que o Vila veio para cima de nós no segundo tempo. Foi. E a gente precisou ter estrutura, organização, nosso goleiro trabalhou, nossa defesa trabalhou, e depois com a entrada do Magno, do Lelê, o time do Caucaia, o time voltou a ter uma reação de novo. Então, eu acho que esse comportamento foi fundamental para que a gente conseguisse esse resultado. E a mensagem que eu passo para o torcedor é: continuar acreditando que existem pessoas sérias trabalhando para que o sonho deles seja realizado. E que sem eles, sem o torcedor, dessa forma que a gente trabalhou nesse jogo, torcida e time juntos, é difícil você conseguir ascender. Porque a montanha é grande para subir, são muitos obstáculos, muitos adversários, muitos jogos, muita coisa envolvida, né, no acesso, e que o torcedor é fundamental nesse processo. Então o torcedor continuar apoiando, acreditando no trabalho, indo ao estádio, corrente positiva, que nós vamos continuar trabalhando diuturnamente para conquistar esse objetivo. Ok, mais uma vez, obrigado, Chamusca. Obrigado, Gustavo, pela participação. Lembrando que você confere essa entrevista especial com o Chamusca na super edição, melhor dizendo, do Diário do Nordeste deste sábado, né? Aniversário do Chamusca, Ceará no G4, tá tudo em paz. Vamos torcer que continue assim até o final. Até a próxima, pessoal.